Olá, pessoal. Boa tarde. No vídeo de hoje, eu vou ensinar como que a gente faz, após criar a máscara de entrada de dados, né, o questionário no AppInfo, como que a gente faz para dar entrada nesses questionários dentro do AppInfo e gerar, assim, um banco de dados, né, a partir desse questionário. E uma outra opção também que a gente vai conversar agora é que esse AppInfo ele pode ser feito download nos aplicativos de telefone. Então, a gente tem uma versão em Android para que isso possa ser feito, e presumo que em iOS também. Então, a gente consegue fazer esse preenchimento de questionário em dispositivos móveis, né, como tablets, iPads e outros tipos de dispositivos móveis, para que possa ser feita a entrada de dados, para além de um desktop, né, um notebook, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o questionário que a gente começou a criar, né? Então, a partir desse questionário que a gente criou, né, a gente vai voltar para a opção Create Forms. Ele vai abrir novamente a mesma janela que a gente viu anteriormente, que é essa com o questionário. E só que agora, ao invés de a gente criar New Project, a gente vai abrir um projeto que a gente já fez, visto que a gente já começou a digitar, né, e criar o questionário, a máscara de questionário. Então, a gente vem aqui, Open Project, vamos procurar o questionário que a gente criou, né, a pasta que a gente criou. Então, como a gente já tem um projeto, né, que a gente começou a criar, a gente vai em Open Project, agora sim, projeto vacinas, e vai abrir o questionário que a gente criou. Né? Então, esse foi o questionário que a gente criou, já tem a maioria das informações do questionário original, né? E aí, a gente vai, vamos supor que essa seja a versão final e eu já tenho todas as informações. Lembrando algumas questões importantes. À medida que eu crio, né, as perguntas que vão ser as variáveis do meu banco de dados, vai ser a mesma ordem que a gente tem no banco de dados. Então, por exemplo, quando eu criei esse primeiro conjunto de variáveis, eu respeitei a ordem que a gente já tem na primeira versão do banco de dados, que é essa aqui, ó. Deixa eu só abrir. Que é essa versão. Então, vocês observem que a mesma ordem que a gente tem aqui, ó, identificação, graduação, idade, sexo, é a mesma ordem que a gente criou, foi criando as informações. Outra coisa importante é, como já tem um banco de dados implementado, outra questão também que a gente precisa estar atento é que eu utilizei o mesmo nome de variáveis que já tem no banco de dados. Então, identidade, graduação, idade, sexo. Da mesma forma que está escrita, a gente fez aqui, ó, para o nome de variáveis, né? Então, field, então a gente já tem aqui, ó, da mesma forma que a gente colocou. Então, observem que a gente tem aqui, ó, da mesma forma que a gente estabeleceu do mesmo nome. Assim, quando a gente criar esse novo banco de dados e a gente precisar fazer um merge, né, juntar os bancos, a gente vai conseguir fazer isso sem duplicar a variável. Uma questão importante é que a gente, no banco já existente, a gente vai só ter que inserir os underlines, né? Porque um banco, dependendo do programa que você utiliza, ele não vai entender esse espaço existente entre aqui no nome da variável, por exemplo, essa variável aqui. Outra questão importante para a gente observar é que tem uma codificação feita no questionário na versão atual. E observem que essa codificação ela foi respeitada para a criação das variáveis. Quando eu tenho várias opções, como, por exemplo, aqui na graduação, propriedades. Observem que a gente tem aqui as opções, ó,
respeitadas. E o padrão do App Info é criar as opções a partir do zero. Então, aqui é como quem vai preencher o questionário vai ver. Mas quando a gente utilizar o banco de dados, a gente vai ver que isso aqui já vai automaticamente ser codificado em ordem crescente a partir do zero. Então, respeitando exatamente essas ordens que estão aplicadas no questionário padrão. Então, dito isso, a gente vai passar agora para o preenchimento, né, das variáveis. Eu vou compartilhar com vocês uma versão editável para que vocês possam continuar a criação do questionário, mas agora a gente vai aprender, então, como entrar esses dados, né, dar entrada nesses dados. Então, vamos supor que a gente concluiu toda a formação do questionário, a gente já tem uma máscara pronta, e a gente vai agora dar entrada nos dados. Então, a gente vai clicar aqui em entrar dados. A gente poderia fazer isso direto por essa face inicial, que seria Enter Data, né? E observem que a gente já tem aqui, então, a máscara para ser utilizada. Então, a gente vai preencher aqui aleatoriamente, como se fosse, né, um questionário que a gente tem interesse. Então, observem que a gente vai responder tudo, concluir as respostas todas, a gente vai em New Record. Então, a gente vai agora preencher outra informação aleatória, né? Como se fosse o preenchimento. Então, observem que a gente já tem aqui automaticamente, como se a gente fosse pegando vários questionários, né? A gente vem, então, aqui para mais um New Record e assim vai. Observe que quando eu tento dar entrada em uma variável com letras e ela é uma variável numérica, eu não consigo, ó. Então, a gente segue marcando as opções do questionário, né? Vou para mais um questionário, só para a gente ter aí pelo menos alguns para poder ver como que a gente vai trabalhar. Preenchi, então, esses 5 questionários. E agora, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem a opção Line Listing. Então, eu venho aqui, eu posso o quê? Exportar esse conjunto de dados que eu já digitei. Então, eu venho para a opção em Microsoft Excel, né? E observem que eu já digitei aqui esses 5 questionários e ele vai abrir, então, uma versão para mim em Microsoft Excel. Vamos embora esperar abrir. Então, observem que, ó, já tem um banco de dados prontinho, né? Com todos os valores já digitados, tudo bonitinho, né? E observem a importância da gente manter o mesmo padrão de nome de variáveis, olha aqui. Então, as variáveis têm aqui o mesmo nome do banco original, tá vendo? Que já foi digitado. O que a gente vai fazer? Vai salvar esse banco, né, para poder posteriormente juntar com outro banco de dados. Ah, a gente identificou aqui um problema que a variável de identificação tem letras, e eu havia colocado na primeira versão uma variável de identificação somente com números, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e pedir para editar o formulário. Você quer salvar as informações desse recorte? Sim. Então, eu salvo as informações desse recorte e vou para a próxima página, que vai ser a página de edição do formulário. Então, a gente volta para cá, para a página de edição, e eu consigo, então, editar essa variável que anteriormente estava numérica, observem aqui, ó. E aí eu consigo mudar o padrão dela, né? Eu consigo trocar, ou então eu consigo deletar essa variável e inserir uma nova variável, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Precisa ser continuado esse preenchimento da máscara para posteriormente dar entrada com os dados. Eu posso passar o link para download nos dispositivos móveis, que eu acho que também pode ser muito útil, né? Que não necessariamente precise de um computador, um notebook para digitar. E é isso que a gente tem por hoje. Um abraço, até a próxima.